Já estamos ao vivo no Instagram. Ok, pessoal, muito boa noite. São 18 horas 35 minutos. Boa noite a todos que acompanham o Norte Agropecuário Entrevista, mais uma edição do Norte Agropecuário Entrevista. E nesta segunda-feira, dia 29 de junho, nós temos a satisfação, o privilégio de receber neste programa o professor Valdécio Piragé de Oliveira Júnior. Ele que é um dos maiores conhecedores do setor de apicultura, meliponicultura. Professor Valdécio, professor da UFT, pesquisador e, repito, um dos principais nomes desse segmento em todo o Brasil. Norte Agropecuário Entrevista, sob o comando de Cristiano Machado e Daniel Machado, nesta segunda-feira, dia 29. Primeiramente, gostaria de trazer o boa noite do professor Valdécio, que vai tratar de um tema muito relevante para o país, que é a questão das abelhas do Tocantins, biodiversidade e oportunidades, potencialidades. Professor, muito obrigado por sua participação. É um prazer, um privilégio tê-lo conosco aqui nessa nossa edição do Norte Agropecuário Entrevista. Agradecemos muito a sua participação e já neste boa noite, gostaríamos que o senhor falasse um pouco, antes de entrarmos no assunto aqui exatamente do tema em si do programa, mas um pouco do seu trabalho, da sua trajetória, enfim, daquilo que o senhor desenvolve nessas pesquisas sobre a potencialidade e oportunidades também do mundo, do segmento da apicultura, da meliponicultura. Boa noite, mais uma vez, obrigado por sua presença e participação aqui no Norte Agropecuário Entrevista. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Daniel. A todos os amigos que estão aqui conosco, né? Nesse momento único, porque todo momento é único, na verdade. Nesse momento único aqui, e também agradecer a todo o pessoal da organização aí, do Norte Agropecuário, e dizer que, para mim, é uma satisfação. Como homem público, vendo você falando assim, é o mínimo que a gente pode fazer como um retorno para a sociedade, né? Que são os nossos verdadeiros patrões. Então, é mesmo uma satisfação estar aqui, uma satisfação sempre falar de abelhas. Como já disseram, né? Eu sou Valdécio, eu estou aqui na UFT desde 2004, quando cheguei, né? Como aprendi também no currículo, pai hoje de 3 filhos, 3 tocantinenses, então a colmeia já cresceu, né? E sou biólogo, eu me formei lá em Uberlândia, na Federal de Uberlândia, onde eu iniciei meus trabalhos de monografia com a APS, meu mestrado também, depois fui para a parte da molecular, eu sou geneticista de mestrado e doutorado na parte de genética, tanto da parte de abelhas, e depois eu fui para câncer, né? Um dia me perguntaram, mas a abelha tem próstata, tem câncer? Não, são questões da ciência, questões financeiras, que às vezes a gente tem que mudar os rumos. E recentemente eu vim para o Tocantins, assumi a cadeira de biotecnologia na universidade, em 2004, e de lá para cá trabalhamos com muitos organismos, e em 2016 eu retornei para esse universo das abelhas por enxergar a grande potencialidade do Tocantins. Por isso que eu sempre gosto de falar sobre a potencialidade do Tocantins. E atualmente o nosso enfoque está nas abelhas nativas, também conhecidas como indígenas e para muitos como sem ferrão, apesar que nós temos abelhas nativas que têm ferrão. Então hoje é o enfoque nosso nisso. Como para proteger, para preservar, a gente precisa conhecer no Tocantins o conhecimento sobre a nossa apifauna, que é a nossa fauna de abelhas, ele é incipiente. Então, eu não tenho receio de dizer aqui que nós estamos na vanguarda. Eu aqui, professor Rômulo, lá no UFT em Araguaína, e o professor Paulo Tchuck ali em Gurupi, nós estamos na vanguarda desses estudos científicos com as abelhas. O Tocantins é muito rico, mas tem pouquíssimo estudo, tá? Então, estamos aí num campo pioneiro do desconhecido, e esperamos o quê? Conhecer primeiro, para depois a gente poder estar trabalhando na preservação. Então, por isso, o grupo nosso é Biodiversidade, Conservação e Manejo de Abelhas, e é isso que a gente tem procurado fazer aí, com muita alegria, porque é muito bom trabalhar com abelhas. E, novamente, é um prazer estar aqui na presença de vocês e todos que nos acompanham. Prazer é todo nosso. Para entrevistar o professor Valdécio, o Daniel Machado, diretamente de Brasília, que sempre traz informações e participações importantes aqui sobre
o mundo do campo do Tocantins. Boa noite mais uma vez. Estamos aí agora com um tema muito, mas muito interessante, não, Daniel? Boa noite a você, obrigado por sua participação. Boa noite, Cristiano, muito obrigado de novo por estar participando do nosso Norte Agropecuário. Obrigado ao professor Valdéssi. E sim, eu estava vendo os números aqui, até conversava antes com o professor, o mel, a abelha, é um mercado que gera dinheiro, é um mercado que pode funcionar, um mercado que pode gerar riqueza, que pode gerar empregos, e principalmente que tem a sua função ambiental importantíssima, né? O professor vai explicar muito isso durante a nossa entrevista aqui, mas ele gera dinheiro, gera renda, gera emprego e cuida do meio ambiente. Ou seja, são vários fatores ao mesmo tempo. Nós não temos apenas um tipo de abelha. As nossas abelhas não são só uma, mas há vários tipos de abelha. E a gente vê aqui, vendo os números, por exemplo, o maior comprador de mel do Brasil disparado é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, compra mel da gente bastante. Infelizmente, o Tocantins ainda não conseguiu exportar nada. Estava vendo os números, nós não temos registro de exportações, mas a gente, durante a entrevista, vai desenvolver esse assunto. Isso e muitas outras coisas, né, professor Valdés? Eu queria que o senhor começasse explicando a diferença das abelhas. Tem abelha que não tem ferrão, é isso? Na verdade, assim, Daniel, é interessante a gente esclarecer para o pessoal que não sabe. Quando a gente escuta falar em abelhas, são duas coisas. A gente gosta sempre, qualquer palestra, vamos com criança e tudo. O que se pensa quando você fala a palavra abelha? E é interessantíssimo que a palavra agradável é o mel, é a primeira coisa que se lembra, você acabou de tocar no assunto, e o segundo é o ferrão, né? Mel e ferrão. E aí a gente costuma esclarecer o seguinte: nós temos cerca de 20 mil espécies catalogadas, 20 mil espécies no mundo de abelhas. E aqui no Brasil, por volta aí de só abelhas sem ferrão, nós devemos ter umas 300, que são as abelhas sem ferrão, né? Que é um universo aí que a gente está trabalhando mais. Então, nós temos uma infinidade, devemos ter aí especula-se por volta de 2.000 a espécies de abelhas nessa parte neotropical aí da América do Sul, sendo que 300 delas no Brasil são sem ferrão. E o que é uma abelha sem ferrão? Ela tem sim o aparato, ela tem o ferrão, mas ele é atrofiado, ele foi transformado em uma outra estrutura associada ao aparelho reprodutivo. Então, ela tem o ferrão, mas ele não é funcional. Então, por isso que se diz que ela é uma abelha sem ferrão. Mas muitas delas têm um caráter defensivo, que às vezes você corre dela mais do que quando corre sem ferrão, com ferrão. Porque elas desenvolveram na evolução artifícios para se defender, como mordiscar, liberar substâncias que podem ter um potencial como potó, né, ácidas, que podem causar queimaduras, mordiscar, liberar cerazinhas adesivas, enroscar em cabelo. Muita gente, eu acho que conhece elas. Então, nós temos uma infinidade de espécies que são as sem ferrão, e no Brasil estima-se por volta de 300 espécies sem ferrão, tá? Mas também temos as espécies nativas com ferrão. Então, o universo é muito vasto, não pode se resumir somente à mais conhecida, que é a Apis mellifera, nome do qual gerou-se o termo apicultura, né? Então, a meliponicultura já é a criação das abelhas meliponine, que são as abelhas sem ferrão, ok? Então, é essa a distinção básica. Você tem as abelhas com ferrão, mesmo nativas, e a Apis também. E você tem as abelhas sem ferrão, que são aquelas que têm o ferrão, mas ele não é ativo, ele não é funcional, ele foi transformado em uma outra estrutura corporal. Então, a abelha sem ferrão também machuca, professor? Tem umas aí que são interessantes. O pessoal aqui do Tocantins conhece uma bem, que ela se chama tataíra ou caga-fogo. A palavra é uma oxtrigona. E essa abelha, ela tem uma substância cáustica. Para muitos, dizem que ela é bem pior que o potó, né? E o potó, às vezes, você tem um no pescoço e se arrasta com o dedo que se queima, mas a abelhinha caga-fogo, vem uma, deixa o cheiro, vem duas, a hora que você vê, tem umas 50 em você, então as queimaduras podem ser extremamente graves. E nós temos abelhas também que mordiscam e mordiscam bem, como aquelas formiguinhas, sabe a cortadeira, a saúva, aquela cortadeira? Então, a mordida é tal qual, então ela pode até cortar a pele mais molinha, aí, mais sensível. Então, é o mecanismo delas se defenderem, ok? Como tem outras inofensivas, mas jataí, por exemplo, é inofensiva, né? Não tem um mecanismo tão bom de defesa.
Entendi. E a produção de mel é diferente? O mel é diferente de uma abelha para outra? Na verdade, assim, eu tenho adotado uma teoria assim, a gente pode tentar fazer uma analogia. O mel, que a maioria das pessoas conhece, é esse mel produzido em larga escala, com maior volume, que é o mel da Apis mellifera. Tá? Então, você tem toneladas, você tem volumes, barris, e é o que se exporta. Os números de exportação são sobre esse tipo de mel, que é o mel da Apis mellifera, abelha africanizada, abelha europeia, muita gente aí, Europa, né? Tem gente que fala Europa, é o mel que a gente encontra na feira, mais fácil. O mercado das abelhas sem ferrão, do mel das abelhas sem ferrão, ainda é muito incipiente, muito promissor, mas incipiente. Por quê? Poucas são as abelhas que produzem uma quantidade considerável. Você tem que ter um número maior de colmeias, porque elas produzem poucos. Elas produzem aí uns 3 quilos, 5 quilos, na melhor hipótese. Enquanto você pode pensar em colmeias produzindo. Tem um relato que, com melhoramento, uma Apis com mais de 100 mil abelhas numa caixa produz aí 30 quilos de mel num ano. Então, a produção é muito maior. Porém, os princípios medicinais, as características particulares são diversas e pouco conhecidas ainda nas abelhas sem ferrão. E eu gosto de fazer a seguinte analogia, é como você pensar, eu defendo um pouco a exploração, porque é como você pensar no vinho, é um bom modelo. As abelhas sem ferrão vão visitar flores diferentes, épocas diferentes, são espécies diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter uma abelha aqui, e a mesma espécie para você aí em Brasília, e o mel que você vai produzir aí em Brasília, na sua abelha sem ferrão, vamos supor aí uma jataí, tá? Que é bem conhecida no centro urbano, pode ser um mel totalmente diferente do meu. Numa mesma região, numa mesma colônia, eu posso ter méis diferentes. Por quê? A abelhinha colhe esse mel e, diferente lá da Apis que põe naqueles favos, sabe quando você vai na feira e compra o favo? Diferente daquilo, costuma se armazenar em potes. E esses potes de cerume, esses potes têm propriedades e micro-organismos únicas de cada região e de cada espécie. Então, eu posso ter ali como vinho, eu posso ter uma maturação totalmente diferente de abelha para abelha dentro da mesma espécie, muda da região, muda da safra. Então, eu costumo dizer, uma pretensão minha, quiçá um dia a gente possa comercializar e alguém fala, olha, eu provei o mel da Tiúba, lá do Tocantins, da safra de 2017, é inigualável, e isso vai agregar um valor. Então, eles são diferentes nas propriedades medicinais, nas propriedades físico-químicas, sabor. Você tem méis em abelha sem ferrão, e eu até falo, já me arde, porque eu conheço. Tem uma abelhinha que se chama pitó de macaco, ela é uma tetragona, ela é uma típica borá, o mel dela chega a nos arder como um tamarindo, tá? Bem azedinho. E você tem méis aí fantásticos, docinhos, como da uruçu amarela, da tiúba, da própria jataí. Então, a gama de sabores, a gama de viscosidade é impressionante, né? Dentro de uma mesma espécie pode variar e dentro das espécies das regiões também. Professor, para o tomador de cerveja que está online, qual que é o mel que se coloca na cerveja, aquelas cervejas que são fabricadas com mel? Ah, sim. Não vale propaganda, né? Mas tem uma ali na região de Ribeirão Preto que está fazendo muito sucesso, né? E essa é o mel da Apis. É o mel da Apis. Inclusive, eu entrei em contato com os cervejeiros de lá, porque saiu uma coleção com algumas, eu não me lembro se eram 3 ou 4 cervejas que usaram os méis das abelhas sem ferrão. É uma edição limitada. Não deu para quem quis, porque produziu. Ela fez tanto sucesso que ela vendeu tudo, e aí o pessoal não teve tempo de produzir, então foi sucesso, mas ainda não entrou em larga escala, Daniel, eu imagino, porque você ainda não tem uma cadeia produtiva, mesmo lá no Sudeste, que dê conta da demanda, ok? E aí, por isso, estão usando... Opa, derrubei aqui. Oh, meu Deus, faz parte, é live. E aí, por isso, o fiozinho aqui, desculpa, voltei. Então, o que acontece? O pessoal está fazendo o quê? O pessoal está usando da Apis, que tem maior quantidade, então é mais fácil. E para quem já provou, como você diz, beba com moderação sempre, né? Mas para quem já provou, sabe que é diferenciado mesmo. É algo bem bacana. Professor, há também muitos adeptos na zona urbana, né, da criação de abelhas sem ferrão. Por exemplo, uma das pessoas que faz esse tipo, que é adepto a essa atividade, é o nosso colega, o Júnior Duarte, que é diretor da UFT-FM, um grande amigo nosso.
está nos acompanhando, foi também uma das pessoas aí que ajudou a viabilizar essa entrevista bacana com o senhor. Gostaria que o senhor falasse aí como esta criação de abelha sem ferrão aí na zona urbana, apartamentos. Não precisa ter muito espaço, né, professor? Então, primeiro, antes de tudo, um grande abraço para o Júnior, né? Um grande parceiro e amante das abelhas. Mas, Cristiano, inclusive, Estão me ouvindo aí? Então, né? Estamos, muito bem. Sim. Nesse universo, Cristiano, a gente tem feito um trabalho nesse último ano defendendo um modelo que nós temos chamado de Pet Bee, né? Que é você criar a abelha a exemplo de como você cria um passarinho, um peixe, um gato, qualquer pet, ok? Então, nós estamos com um programa nessa história do Pet Bee, que é você ter a sua abelha em casa. É muito diverso isso. Eu estou vendo que eu tenho alguns colegas que estão aqui conosco, que estão criando em casa. Nós, recentemente, quebramos um paradigma, que eu tenho um amigo, o Fabiano, que cria uma tuba no 7º andar de um prédio, uma coisa que eu não imaginava ser possível, ele está tendo sucesso, né? Então, nós temos, desde a jataí, é lógico que, respeitando as características de determinada espécie, porque você vai ter espécies mais seletivas e espécies mais rústicas, tá bem? Mas uma jataí, uma marmelada amarela, até uma própria tiúba um pouco mais melindrosa, mas são abelhas que vão bem no ambiente urbano. Ainda mais pensando em Palmas. Brasília, onde está Daniel, talvez nem tanto, ok? Às vezes mais próximo de um parque, mas mesmo assim dá para se fazer, porque antes da gente falar que dá para criar, Cristiano, a gente tem que pensar o seguinte, imaginemos aqui como gado, a gente tem que pensar no pasto. Então, eu não posso decidir criar a abelha em casa tendo que oferecer xarope de açúcar para ela, né? Então, eu tenho que pensar aí no pasto, nas flores e como é que é o ambiente. Então, envolve todo um estudo. Agora, o que é bacana do princípio do Pet Bee, para a gente promover a vinda das abelhas na cidade, é que as abelhas na cidade têm encontrado um bom refúgio por conta dessa agressão que o ambiente está sofrendo lá fora, a cidade já transformadas, essas abelhas encontram um bom refúgio. E quando você tem um cuidador, como um robista, que quer criar algumas caixas em casa, ele vai pensar na sombra, na umidade, na plantinha, vai tratar ela como um pet, como vocês fazem. Eu não sei se tem cachorro, gato, enfim, a gente quer o bem-estar animal. Então, é um animal, né? Aí, nós temos, sim, condição de criar em casa, mas se me permite, eu faço 2 ressalvas. A primeira, não basta, é igual teu filho pedir um cachorro. Ele pode pedir um cachorro, você vai arrumar o filhote, mas aquele filhote, dependendo da raça que você escolheu, vai ter 30, 40 quilos, e daqui a pouco não está mais no colo, e aí tem a sujeira, tem tudo dele. A abelha, você precisa pensar qual você quer, para que fim você quer, tá? Qual é para a tua região, então não adianta eu decidir ter uma abelha aqui, porque ela é bonitinha, ela é de São Paulo, talvez ela não vai aqui no meu clima, eu preciso saber qual é, e o mais grave, onde eu vou conseguir. Aí eu cito para vocês 3 maneiras de eu conseguir essa abelha nativa. A mais fácil delas é montando iscas. Na internet você hoje monta uma isca, deixa ali para você pegar aqueles enxames que estão viajando à procura de um lar. No Tocantins, a eficiência é baixa, porque ainda temos muita coisa preservada e muito lugar para fazer ninho. Isso é uma primeira hipótese. A segunda hipótese é um resgate. Então, às vezes, o cidadão tem uma cerca, uma fazenda, o vizinho, caiu uma árvore lá, e lá tinha uma abelhinha. Você vai lá, resgata, tem os meios, você serra o tronco, põe numa caixinha. E a outra, que muita gente tem feito, é comprar literalmente, de criadores. Nós temos aqui no estado já criadores licenciados pelo IBAMA, credenciados, que podem vender com procedência essa abelha para quem quiser. Inclusive, eu tenho recomendado para alguns. Esses dias, minha vizinha me disse que comprou de São Paulo. Vocês imaginam? Comprou de São Paulo uma abelha, ela veio pelo correio. Isso é totalmente ilegal, é falta de orientação, né? Submeteu a abelha a um risco, uma abelha de outra espécie, vindo de outro estado, e todos são animais silvestres. Estão respeitando as regras, Cristiano? É claro, você pode criar e não vai ter trabalho, e na melhor hipótese, dando tudo certo, você ainda vai ter aí um melzinho, um pólen para poder aproveitar, além da oportunidade de trabalhar a educação ambiental, preservar o teu ambiente, o teu redor, é todo um conceito, é o conceito Pet Bee. Mas em resposta, pode, deve, eu recomendo que criem abelha, sim, com conhecimento. Inclusive, quero mandar um abraço para o Fabiano, que é marido da Loiane, que eles estão assistindo o programa, que foi Fabiano citado por você, professor. Uhum.
E falar em recomendação, Fabiano, que bom, gente boa. Eu quero uma recomendação aqui também, para que as pessoas que estão nos assistindo depois visitem o perfil, o seu perfil no Instagram, do projeto que o senhor desenvolve. Tem um vídeo, mas muito, muito legal, que é da Tatá. Ah, minha filha. Ali degustando mel. Fala um pouco mais, professor, para as pessoas ficarem curiosas e o senhor ter mais adeptos ainda aí no seu Instagram. Tá. Na verdade, o nosso Instagram lá é @bi de abelha, do inglês, bitech.ft. Né? Depois a gente deixa o link aí para quem interessar. Mas aí a Giane, que é a nossa jornalista voluntária, até está nos ouvindo aí, nos assistindo, a Giane deu a ideia, faz um vídeo. E aí, um belo dia eu estava aqui, porque eu não disse, né? Eu tenho hoje aqui em casa, se não me engano, são 13 caixas de abelha ao redor desse ambiente que eu estou aqui com você em casa. E são 8 espécies diferentes que eu tenho aqui na minha casa. Eu moro aqui perto da Praia da Graciosa, né? Então, aí a minha filha, eu falei, vai você lá. Ela aprecia um pouco o mel, pequenininho, caçula gosta mais. Mas mesmo assim, então, eu abri o potinho, quem quiser vai ver o vídeo, que toda criança pode, tomando os devidos cuidados, de um canudinho limpo e tudo, para não contaminar a colmeia. Você abre o potinho e ela colocou um canudinho e literalmente bebeu o mel no canudinho da colmeia, né? Mas aí a gente explica, eles aqui, os meus filhos sabem, né? A gente explica para essas crianças a oportunidade de mostrar por que ela produziu. Ela produziu que a gente tratou ela bem, deu um ambiente, preservou e tudo. Então, você pode tomar esse melzinho até no canudinho. A minha esposa briga muito comigo, porque eu tenho as abelhas aqui, mas eu não tiro mel, né? Eu as tenho por ter. E ela fala, não vamos tirar mel, não vamos tirar pólen e própolis, até com essa história do Covid, eu estou produzindo aqui o meu próprio própolis, né? Eu tirei lá o própolis da abelhinha marmelada, que é único, e estou produzindo ele ali em álcool, aqui em casa. Então, a gente o meu filho está fazendo uso aí para espinha, que é uma outra história, mas a gente explora sim, você pode explorar além de ser magnífico. Acordo todos os dias, as abelhinhas acordam antes de mim, então o modelo é bem interessante, e as crianças gostam, desde que eu estava explicando para o Daniel, desde que as abelhas não os perturbem, que você mostre que é uma defesa e que elas não fazem mal, né? Por isso a seleção, Cristiano, de qual espécie você vai criar, né? Toda uma questão de conhecimento. Tendo o mínimo de conhecimento e orientação, e a gente presta esse serviço também, eu super indico que você tenha o Pet Bee, pode sair, né? Vai viajar para a chácara, não tem que deixar ninguém dando comida para cachorro, para abelha, não tem. A abelha vai se virar, não faz sujeira e dá mel. Não estou defendendo que eu tenho 2 cachorros aqui, tá? Mas cachorro não dá isso, ok? Abelha dá. Daniel? Tá bom. O professor, eu queria que o senhor começasse a entrar na questão ambiental, na importância das abelhas, como é essa relação das abelhas com o campo, com as plantações, com a agricultura. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso e também falasse por que os americanos compram tanto mel da gente. Em 2019 foram mais de 24 milhões de quilos, em 2018 22 milhões de quilos. E que tem o nosso mel para fazer os americanos comprarem tanto mel da gente? Tá. Vou te responder a última, que vai ser mais rápida, depois a gente explora do ambiente. Por quê? Nós temos mel de qualidade. O nosso mel ainda é livre de agrotóxico, é livre de contaminantes como micro-organismos, a maioria das patologias que atacam a abelha, elas são em pequena escala aqui para nós no Brasil. Então, nós temos um mel que eu posso dizer, eu não vou falar para você que é um mel orgânico, Daniel, mas é um mel com melhor princípio, com melhor qualidade. E nosso principal rival era a China. A China é rival em muita coisa, né? Mas aí, recentemente, descobriram o absurdo de que a China estava falsificando o mel. Isso é engraçado, mas é trágico. A China estava falsificando o mel. E para burlar, para depois os Estados Unidos continuar comprando, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma rota clandestina e certificavam esses méis em países menores, em pequenas ilhas. Então, uma ilha minúscula produzindo toneladas de mel. Aí descobriram e a casa caiu, né? No Brasil, isso não acontece. No Brasil, nós temos aí Santa Catarina, eu não sei ao certo os dados, mas Santa Catarina é bem organizado, o pessoal do Sul com cooperativas. O Piauí, que é um estado pequeno, em uma faixa pequena, mas com clima e boa produção também, produz bastante mel. E por isso, o americano ele é muito exigente. Tá? E nós temos um mel que passa pelas certificações. Então, a qualidade não é, mas todo mel é doce, todo mel é... Não.
coliformes, a característica físico-química que se respeita, traços de agrotóxicos. Então, nós temos um mel de boa qualidade e confiabilidade. E por isso o mercado, eu diria a você, só não exporta mais porque não produz, ok? Se produzisse, mais venderia, né? Agora, a questão das abelhas e a relação ambiental é a primeira. O mel veio depois assim, desde a época do Egito. Eles já encontraram lá potes que datam lá da época do Nilo, do Egito, que tinha mel preservado, como vinho. Então, o uso do mel é antigo. Porém, na natureza, a abelha também a relação é antiga, ok? Essa Apis mellifera, ela foi trazida, ela é uma espécie exótica no Brasil, que dominou o Brasil e o mercado. Agora, as nossas abelhas nativas estão aqui coevoluindo com as plantas e as florestas antes de nós, tá? Então, assim, você tem, dependendo da vegetação, dependendo do ambiente, 90% das plantas precisam das abelhas para se reproduzir por conta da polinização. Então, o grande papel das abelhas nativas é a polinização. Esse é o papel biológico. Então, você não adianta, eu vou recuperar uma área, eu vou lá, planto mudinhas, mas se eu não tiver as abelhas para estar, dependendo do que eu plantei, para estar polinizando essas plantas, elas não vão vingar, elas não vão se reproduzir. E aí eu vou para uma outra situação que o homem aprendeu a usar isso. Tem culturas que facilmente, com as abelhas chegando para polinizar, a cultura sobe 30% de produção. Tá? Então, a Apis, eles têm usado isso muito nos Estados Unidos, transportam, para vocês terem uma ideia, milhões de colmeias anualmente de um lugar para o outro. São milhões da Apis. Agora, as nossas abelhas nativas, elas têm essa característica de preservar essa enormidade de florestas, e aí eu incluo cerrado também, eu incluo também mangue, eu incluo também caatinga, todo o sistema, tá? Nós temos isso no Brasil. E aqui no Tocantins, salta aos olhos. Eu costumo dizer, só não vê quem não quer, mas para poder ver tem que conhecer, né? Tem que saber quem é, aí começa a ver, ok? Mas então o grande papel ambiental das abelhas é a polinização, que garante a sustentabilidade de todo e qualquer ambiente florestal, toda e qualquer fitofisionomia no cerrado, seja ele qualquer ambiente. No nosso caso aqui, nós temos cerrado, muito clássico, um pouco da floresta amazônica, um pouquinho ali do Pantanal e até um pouquinho da Caatinga. E por isso nós estamos no ecótono. O Tocantins é único. Então, esse é o grande papel ambiental das abelhas. E hoje o mundo está descobrindo, tá? Porque elas estão saindo, elas estão sendo dizimadas há décadas, e hoje está começando a ter aí um probleminha, e eles estão vendo a importância biológica das abelhas. Em suma, seria mais isso. Fora que eu não vou entrar no mérito de cada ser vivo tem o seu papel dentro de um ecossistema. Então, é tudo uma cadeia, inclusive nós. Eu só estou trabalhando a polinização, que eu acho que é suficiente para justificar a necessidade delas. Ainda alimento também, tudo. Fruta, alimento. Oi, Cristiano. Pois não, professor, pode continuar, perdão. Não, é porque o Daniel lembrou e é verdade. Para a gente afetar as pessoas, a gente tem que apontar para o umbigo delas. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem que eu uso muito aí para o pessoal, aí o pessoal, mas leite não. Ué, mas leite, dependendo do que ela precisa comer para produzir o leite, é um vegetal, esse vegetal precisou de polinização. Então, se você for pensar, é fácil entender frutas. Nós teríamos um decréscimo alimentar, é uma questão de segurança alimentar manter as abelhas, porque nós teríamos fome sem as abelhas. Literalmente fome, porque dependendo da base alimentar das pessoas, você pode chegar a 70%, 80% do que elas consomem. É fruto da polinização por abelhas. Isso é muito importante, né? Muito importante. Tem que se preservar bastante. Ainda em questão de produção, professor, os dados mais recentes que nós temos aqui sobre produção e o setor de apicultura aqui do Tocantins são os seguintes. São 1.500 apicultores, 53 associações, 2 cooperativas e uma federação. E produção, o último dado aqui de 2017, produção de mel foi de 99.313 quilos. E o valor da produção estimado em R$ 17.160. Como o senhor analisa esses números que acabei de apresentar aqui ao senhor? Eu te diria que, se você for pegar o volume, já é muito. Poderia ser muito maior. Eu acho que o grande potencial do Tocantins,
nossa, uma opinião mesmo, eu acho que os colegas que estão acompanhando mais esses números diretamente dentro da cadeia produtiva sabem o que eu estou falando. O potencial do Tocantins, ele é infinitamente superior, eu não vou arriscar falar para você 5, 10 vezes esses números, mas pela extensão, pelo clima, pela diversidade ainda de ambientes que nós temos, ou seja, oferta de pasto apícola, nós temos um potencial gigantesco para nos tornarmos, não vou aqui ser tão presunçoso dizer o maior estado produtor do Brasil, mas com certeza um dos maiores. E aí a gente tem que pensar, o que falta para isso? Nós temos um histórico no estado que já tivemos aí em outras gestões, incentivo, capacitação, incentivo, compra de equipamentos, e essas cooperativas, muitas delas, Cristiano, que as associações que você citou, foram advindas dessa época. E a situação estagnou. Muitos foram para outras atividades. Vocês sabem que o abandono do jovem no campo, ele é de décadas atrás. E isso impacta também na situação da apicultura, da meliponicultura. É até difícil falar, porque a meliponicultura no Brasil inteiro ela é emergente. Né? Mas a apicultura, nós não tivemos esse jovem. Então, um que eu posso citar saudoso aí, que é o seu Jacinto, que tive a honra de conhecê-lo ali de Miracema, que era um ícone no estado nessa questão da apicultura. Essa geração de apaixonados, de apicultores, ela foi se perdendo. Então, poucos jovens entraram para a atividade. E faltou o quê? O estímulo. Aí tem gente que vai dizer, faltou o estímulo do governo, faltou o estímulo da gestão. Não, o próprio estímulo, eu acho que da cultura mesmo, de ver naquela atividade uma atividade rentável. Tá? E ela é rentável, sim. E no Tocantins, diferente do Sudeste, até, eu vou lembrar aqui de novo, o Daniel está lá em Brasília, tem uma época difícil aí de frio. Tá? E a gente aqui não tem essa época tão difícil assim de frio. Nós temos uma temporada pequena que no campo, essa época agora que nós estamos atravessando é um pouco mais frio. O restante, gente, a abelha pode ter aí 2, tem gente que relata que a abelha com 3 produções anuais. A entre-safra aqui é muito pequena, é só na época chuvosa quase. Então nós teríamos um potencial grande. O que falta? Eu não vou dizer para vocês só ajuda, mas de uma maneira geral, no meu entendimento, interesse. E talvez interesse você leva com a educação, com a informação, com a potencialidade. Né? Temos trabalhado um pouco isso, e nós temos que lembrar que o Tocantins, daqui da capital, você tem 400 quilômetros ao norte, é Tocantins, você tem 400 quilômetros ao sul, é Tocantins. Então, nós temos uma diversidade muito grande, que supera muitos países aí no mundo. Tá? Então, é difícil a gente trabalhar isso, mas o potencial existe. Aí, o que fazer? Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos estabelecer uma cadeia produtiva real. Tá? Para exportar, que o Daniel me perguntou, não temos ainda legislação e regulamentação das profissões, da atividade da apicultura nem da meliponicultura, precisamos trabalhar nisso. O nosso trabalho de biodiversidade, uma das funções dele é vir exatamente nesse encontro, listar as espécies que temos no Tocantins, para que oficialmente tenhamos uma coleção que sirva para embasar a legislação. Aí, tendo a legislação, as cooperativas, os interessados poderão se associar, poderão se organizar e produzir os materiais, buscar as leis para ter o selo. Então, nós não temos selo estadual, nós não temos selo federal, e isso nos limita. Se você for no mercado, você vai encontrar o mel, por exemplo, da Apis, de Minas Gerais, de Goiás, mas você não vai encontrar do Tocantins. Tá? De abelha sem ferrão, então, nem se fala. Eu estou falando da cadeia produtiva mais clara. A sem ferrão, para mim, é um ouro maior ainda, para lançar o Estado muito mais à frente. Aí você vai pensar, e quem está ouvindo talvez pense, mas tá bem, e o que precisa para ter esse selo? A legislação, a atividade regulamentada, o pessoal produzir. Mas cá para nós, o cidadão está por aí produzindo mel, vocês devem ter visto na feira, vendendo na garrafa de pinga, litrão de pinga com sabugo de milho. Você ainda encontra isso no Tocantins. E aí ele põe um preço de 30, 40 reais o litro. Está muito bom o preço pelo produto que ele está entregando. Então, para que ele vai admitir legislação, aceitar fiscalização, burocracia, imposto e tudo, para poder produzir pelo mesmo valor, às vezes, para exportar? Então, tudo isso, Cristiano e Daniel, isso precisa ser mudado.
tá bem? Aí você vai lá no sul e vê o sistema de cooperativa funcionando, é outra cultura, outra sistemática, mas tem outro histórico. Por isso que eu falo, às vezes, para acontecer, a gente pode fazer esse despertar, no meu entendimento, pelas abelhas sem ferrão, porque é um mercado que ninguém está explorando. E o Tocantins, se pular, pode pular na frente. Aí, quiçá, o indivíduo entra para as abelhas, abelha sem ferrão, e aí, de repente, ele pode entrar com a abelha apis também. Não sei, tá? Mas os números já são bons por si só, não são ruins, não. Pelo Tocantins, nós não temos o quê? 3 milhões de habitantes por todo o estado? Então, não são números ruins, mas eles podem ser infinitamente maiores se a gente tiver essa mentalidade de querer crescer a atividade, sabe? E nós temos aqui um amigo, que é o Magno, lá de Nova Olinda, que é tido aí como um grande produtor e está lá. Um cidadão que mudou sua profissão, hoje vive de produzir na apicultura e vive com um padrão de vida muito bom. Ele é um excelente exemplo de que dá certo, sim. Agrega, sim, muito valor, se quiser. Ok. Daniel, alguma pergunta? Sim, a gente, da nossa telespectadora, já que é live, né? Não seria telespectadora? Tem que criar um termo. Eu nem sei esse termo, eu tá fiquei pensando nisso para agradecer também. Tá? Mas a Arlete Santos, que por acaso é minha mãe, está perguntando se o verdadeiro mel é aquele que fica açucarado, que é uma lenda, que se tem o que o professor tem a dizer sobre isso? Perfeito. Se ela comprou, fique feliz. É porque é natural que o mel cristalize. Então, não é nem açucarado. É açúcar porque a glicose dá uma cristalizada, né? E aí tem inúmeras receitinhas. Coloca no sol, coloca no banho-maria. O que não pode, dona Arlete, é colocar em alta temperatura por muito tempo, senão ela vai perder as propriedades boas do mel. Então, às vezes, colocar no sol, colocar num banho-maria aí um pouquinho mais tranquilo, tá? O mel volta ao natural. E isso é uma propriedade do mel. E tem gente que adora, viu, Daniel? Tem gente que adora quando o mel cristaliza, porque ele perde aquela... ele fica menos liquefeito e fica comendo, você fica comendo como se fosse um docinho, né? Um docinho de leite ali, cremoso. Sim. Tem alguns que são muito bons nesse aspecto, mas ela tá perfeita. Então, ela pode voltar a comprar desse fornecedor, porque o mel é bom, tá bom? O fato dele cristalizar é uma propriedade que garante qualidade, é uma propriedade boa. Outra pergunta aqui. Uma outra pergunta de... Pois não, Daniel. Pode fazer, depois eu faço uma outra que vem do WhatsApp. Bom, a pergunta que eu ia fazer aqui é em relação ao agrotóxico, aos venenos, como equilibrar essa parte, como se usa. Foi uma pergunta que também veio no WhatsApp, não sei se a pessoa mandou para o Cristiano também, sim. Não sei. Era a mesma, Cristiano? Exatamente. Chega essa pergunta aqui, que a gente tem vários grupos de WhatsApp, discussão sobre o tema, em todos as nossas entrevistas. E veio de uma pergunta aqui de Palmas, é Ronaldo, ele dizendo que para o senhor detalhar realmente os malefícios do agrotóxicos para as abelhas e esse desequilíbrio ambiental. Se o senhor pudesse detalhar esse assunto, porque ele lê muito, vê muito e gostaria muito aqui da opinião de um profundo conhecedor do tema sobre este assunto aqui no nosso Norte Agropecuário Entrevista. Aproveitando então, inclusive eu já informo ao Ronaldo que nós temos meu colega, o professor Paulo Chuck, já tem uma vasta experiência nessa relação agrotóxico e abelhas, tá? Então, se depois ele quiser consultar, o professor é de Gurupi. Inclusive, tem até muito mais propriedade do que eu para falar da influência desses agrotóxicos. De uma maneira geral, até por causa do nosso tempo e menos técnica, o que eu posso dizer para vocês? É que é grave mesmo a situação, tá bem? Porque o que acontece no Brasil? O Brasil tem um problema sério. Além de uso indiscriminado, isso para vários setores, inclusive agrotóxicos, que nós, da parte das abelhas, nem chamamos de agrotóxico, porque o agrotóxico remete que é tóxico ao agro, e nós chamamos de veneno mesmo, tá? Então, para a abelha, é um veneno. E ele atua principalmente no sistema nervoso. E a abelha, ela precisa, por exemplo, vocês entenderem, ela precisa ter um senso de localização muito apurado. Porque vocês imaginam ela sair da colmeia e visitar suas flores e ter aquele senso de localização para poder voltar para a colmeia. Ok? Quem fala isso? Tem um caminho? Tem plaquinhas? Não tem. É o senso dela. Então, ela trabalha o odor,
ela trabalha a visão, ela trabalha a temperatura, tudo. Então, ela tem um senso neuronal muito aguçado. E os venenos prejudicam esse senso. Então, perturba a estabilidade da colmeia. Resíduo do veneno, por exemplo, no pólen, no néctar. Ele, se não afeta diretamente o corpo da abelha e a mata lá no campo, ou a deixa desnorteada lá no campo, ela retorna para a colmeia com esses resíduos e vai depositar nos produtos. Perfeito? Deposita nos produtos e aí cria-se um desalinho dentro da colmeia que ela definha a colmeia através das crias que se alimentam desse pólen, desse material. E alerto mais, dependendo da situação, já temos trabalhos que já viram, por exemplo, resíduo de fipronil no mel. Então, por exemplo, a dona Arlete lá pode estar tomando o mel e ter resíduo de fipronil. E por que isso? Dá para conciliar? Tem inúmeros estudos que mostram o seguinte, você até tem como conciliar, não é? Você vai minimizar, você não vai resolver a situação. É o quê? Usar adequadamente os venenos, os que são legalizados, aí você vai falar assim, mas no Brasil, infelizmente, a nossa legislação ela é pífia nessa questão. A gente libera venenos aqui que estão barrados no mundo inteiro pelos seus princípios carcinogênicos. Causam câncer, causam mutações em feto, e a gente está liberado isso aqui pela legislação. Então, isso é uma briga que ela é geral de todos que entendem dos venenos, tá? Mas, como a gente usa o que não poderia estar usando, usa em larga escala, e o pior, horário. Então, o cidadão que resolver o problema dele da produção, ele não vai pensar, ele quer, como é que eu vou dizer para vocês? Ele atira um e acerta o todo. Então, ele quer tirar a praga. Mas, às vezes, as abelhas, para vocês verem, no campo, elas são mais frequentes com o raiar do dia, até por volta das 9 horas, aí você começa a ter uma queda, elas vão trabalhar na colmeia. Não são todas, mas vai ter uma queda. Então, se você trabalhar aí horários de pulverização antes do sol, mais à noitinha, por exemplo, depois das 4, 5, dependendo da região, você trabalhar a intensidade da pulverização nesses horários, você vai minimizar o impacto. Então, tem condutas. Basta querer, mas às vezes elas saem da rotina. A rotina mais fácil é não respeitar essas condutas. Vocês entenderam? Então, assim, é por isso que é o problema. Então, afeta diretamente e pode chegar até nós no produto. Como eu falei para vocês, os Estados Unidos, respondendo o Daniel, nos compra o mel porque nós ainda temos baixa taxa. Basta isso mudar para o nosso mel perder a qualidade e os caras não quererem o mel mais, porque nós vamos ter resíduo de agrotóxico. E agrotóxico, assim, ele é metabolizado, ele é uma série de produtos químicos. Como é que isso vai interagir? Né? Então, é maléfico, sim. Ah, mas e aí, não tem jeito, eu tenho que produzir? Como eu disse, você tem maneiras. Procure entender que horário é o melhor para você aplicar e evitar as abelhas. O fluxo grande das abelhas. Quais produtos você pode usar? E que dosagem? O problema maior nosso, Cristiano, é dosagem. Tá? Porque o cidadão, às vezes, não respeita a dosagem. Tanto é que você tem que se preocupar com isso até para suas hortaliças. De repente, o pessoal usa mais dosagem na hortaliça do que poderia. E a gente não percebe isso. Assim também é com a abelha. E o maior malefício que é tido aqui no Brasil como relatos, o pior sistema é por avião. Tá? Porque ele tem uma deriva maior. Então, por avião, ele tem uma deriva maior. Ele aplica aqui, dependendo da situação climática, a nuvem do veneno não vai atingir pouco a plantação dele e vai atingir a do vizinho, que é um apicultor, ou que é um meliponicultor. E eu me lembro de um relato do pessoal do assentamento, acho que em Casiara, que me procurou uma vez, querendo saber o que fazia, porque as fazendas lá, o pessoal estava perdendo as abelhas por veneno. E aí, nessas situações, nós temos um trabalho muito bem feito pelo Ministério Público aqui do Tocantins, tá? A gente recomenda que vá lá e busque os direitos. É o que a gente pode fazer enquanto academia, porque eu não tenho poder, a não ser de conscientizar, mas nunca de julgar ou dizer. Mas faz malefício, sim, e muito. Daniel? Não, acho a gente respondeu os telespectadores, tem muita gente no Instagram, também tem bastante pessoas no Facebook. Acho um sucesso até agora a entrevista, né, Thiago? Né, Cristiano? Só um minutinho. Sim. E eu acho que eu só vou complementar aqui, então, uma outra pergunta que chega também no Facebook, dessa vez de Josiane. Ela fala aqui ainda sobre
quais seriam os primeiros passos para ter em casa as abelhas, aí como um hobby, que é o pet bee, né, professor? Quais seriam os primeiros passos? O que ela deve fazer inicialmente para aderir a esse segmento? Olha, eu costumo falar, e a pessoa não gosta do primeiro passo, então às vezes ela vai para o segundo. Mas o primeiro passo, estudar. O mínimo. Vai entender o que é a abelha. Aí fala assim, mas eu nunca vou conseguir ser um especialista. Lógico, então de repente você procura especialista, perdão, o nome dela é? Josiane. Josiane. Então, Josiane, já vou te ajudar aqui, mas serve para os outros depois para procurar a gente, enfim. Olha, para o Tocantins, que eu imagino que ela esteja no Tocantins, ela não falou aonde, né? Mas para o... Ela disse? Palmas, não, né? Perdão, Palmas. Eu que não li, professor. Tá, então aqui para Palmas, ó. Abelhas que eu gosto e que eu sei que eu tenho indicado e o pessoal não tem tido problemas, que são rústicas. A minha preferida delas chama-se marmelada amarela, ok? O mel é um pouco viscoso, é uma abelhinha muito bonitinha, muito boa, produz muito pólen, que é uma questão que eu não tive tempo aqui, a gente num outro momento pode abordar, mas o pólen é algo sagrado também, muito pouco explorado ainda, tá? Mas muito sagrado, anticancerígeno, aumenta a imunidade, então eu prefiro, às vezes, dependendo da abelha, eu prefiro o pólen do que o mel. O mel é viscoso, é uma abelhinha rústica que dá, então a marmelada amarela. A jataí, bem conhecida, muito conhecida por muita gente, é outra abelhinha boa para a cidade. E aí eu poderia vir com algumas outras, tem uma jati, menos conhecida, e as urussus, que o pessoal gosta. A mais famosa delas que eu acho é a tiúba, né? Quem já provou mel de tiúba acha que, isso é maravilhoso. Inclusive, respondendo ao Daniel aí para os amantes, né, da boa cevada, diz que a cerveja com mel de tiúba é algo divino, tá? Então, o mel da tiúba que produz uma quantidade maior. Mas as urussus, a amarela, que é boa também, vou ficar nessas 4. A urussu, a amarela, a tiúba são mais melindrosas, exigem um conhecimento maior desse robista, desse criador. Então, para começar, uma jataí ou uma marmelada. Por que começar? Você vai entender a dinâmica, você vai ver como funciona, você vai ter um pensar pet bee, sabe, Cristiano? Então, a partir do momento que desenhar esse pensar pet bee, aí eu posso ter a minha segunda, a minha terceira, e aí vocês vão. A legislação é isenta até quem tem 50 colmeias de cadastro de qualquer licença, tá bem? Ela é isenta você ter a necessidade de licença. Posso me cadastrar? Pode, não vai pagar nada, é como licença para pesca, é até bom, porque você dá o registro daquilo que você tem ali na sua casa e no ambiente, isso para os órgãos governamentais é bom para as estatísticas, perfeito? Mas não precisa de licença. Você precisa o quê? Criadores, a gente conhece, me coloca à disposição quem quiser, eu indico. Deixo claro que não ganho nada com isso, é só porque a gente indica quem é credenciado, a gente sabe que são pessoas idôneas para poder comercializar, não é o cidadão que vai no mato tirar uma abelha para te vender, clandestinamente, tá? Então você pode adquiri-la, mas antes disso, eu ainda acho que é estudo. Vai para a internet, tem um monte de videozinho, pega essas abelhas que eu citei, coloca lá abelha marmelada, vai ver ela. Se você gosta, se você se interessa, como é que trabalha. Uma vez que você estiver preparado para isso, aí sim dá o passo. Mas se também quiser comprar e colocar em casa e se virar, que o faça, mas eu acho um caminho mais sofrido. Pode ser agradável, e tem que ser agradável, tá? E é um xodó, todo mundo que vê, eu falo da minha casa aqui, todo mundo que não conhece, a abelha aí já quer sair correndo e tem assustado, de repente vê que ela não faz mal nenhum, começa a se encantar. Minhas abelhas já estão acostumadas, não perturbam nem meus cachorros. Então, é muito fácil. Mas, conhecimento sempre. Ok. Agradecer aqui a Laisa Lima, que também está no Facebook aí acompanhando esta entrevista. Nossa aluna, Laisa. E uma pergunta muito importante de um profissional da área da saúde, da área de enfermagem, que é o Alejandro Machado. Ele diz o seguinte, professor, já está comprovado os benefícios curativos do própolis. No entanto, contrariamente ao que acontece em outros países, aqui não é utilizada a gase com própolis ou propolizada para fins terapêuticos. Este fato se deve à falta de conhecimento ou é uma questão de mercado, professor? Os dois. A falta de conhecimento que não propicia o mercado, tá? E no Brasil nós temos o seguinte entrave.
lá fora, como que é o nome do nosso amigo? Alejandro Machado. O Alejandro. Então, Alejandro, ele pode fazer a pesquisa que ele vai ver que fora, nos outros países, nós temos a tal da medicina holística, ou a medicina alternativa, muito em moda. E a nossa aqui é a medicina medicamentosa, refém de drogas, né? Refém de tratar e não prevenir, só de remediar. Porque a maioria dos produtos apícolas e meliponícolas, eles são preventivos. Tá? No caso da própolis, que o Alejandro está citando, já é fato, sacramentado na ciência, que tem princípio cicatrizante, anti-inflamatório, e eu costumo dizer para vocês, vou falar aqui de conhecimento popular, nada científico, não fizemos, relatos. Cidadão está com a ferida, passou, cicatrizou. No meu filho aqui eu tenho feito, não vou passar as doses, porque eu faço com ele, né? No meu filho aqui, a própolis que eu estou produzindo, ele anda passando para acne, né? Ela não vai tirar a acne, mas aquele processo inflamatório que os adolescentes odeiam, que fica aquilo gigantesco, em menos da metade do tempo, ele desinflama. Então, os princípios do própolis já são conhecidos, anti-inflamatórios, antimicro-organismos, bactérias e fungos, e inclusive veio à moda por causa do Covid. Eu até estou falando, vocês não têm como ver, tá? Mas a água aqui é com própolis, porque eu estava com um probleminha na garganta que eu falei para vocês, eu pego a própolis que a gente compra aí em farmácia, ou a minha aqui, 10, 20 gotinhas na água e tomo. Não frequentemente, mas é uma bênção que vocês não fazem ideia. Então, mercado não tem, porque você não tem exploração. A ciência mostrou, mas talvez não é muito interessante. No Brasil não tem essa política do preventivo. Tá? E essa gase é o quê? Falta talvez trabalhos, falta talvez fornecedores, é um mercado em expansão, Cristiano. Nós falamos muito, o Daniel citou aí, os dados são de mel. Se ele procurar os dados de própolis, ele pode até achar. Da apis, hein? Porque não se conhece e não tem dados e trabalhos das abelhas sem ferrão. Então, pólen, própolis, cera, e eu vou contar uma coisa curiosa para vocês. E eu falo para todos que criam a abelha no pet bee. Você abre a colmeia, primeira coisa, cheira. Aspire o ar que vem da colmeia, que ele é muito benéfico. Acreditam nisso? E nós temos, inclusive, uma ideia aí. Quem sabe um dia sai o projeto lá com a Federal de Uberlândia para a gente avaliar o que tem nesse ar da colmeia. Isso eu aprendi com criadores antigos, é uma prática minha, e é aquela coisa, se mal não faz, quem sabe faz bem. Né? Daniel? Bom, enquanto o professor estava falando, fui verificar aqui no Comexstat, que é o sistema que a gente usa para saber de importações e exportações, não aparece própolis lá, não. Tá vendo? Isso aqui é uma história, Daniel, engraçado. Olha só. Olha só que engraçado. E eu falo isso para vocês. Vocês sabiam o quanto produzir o mercado oriental compra? Principalmente a própolis verde. E nós temos uma própolis aqui também, que é a própolis vermelha, que depende da resina que busca, né? No Nordeste tem a própolis vermelha, mas aqui no Tocantins a gente tem condição de produzir a própolis verde. Gente, o quanto produz, vende. Estou falando para vocês. O mercado está lá, não dá para quem quer. O quanto produz, vende. Olha que filão. Agora, professor... Pois não, Daniel. Então é um mercado que dá para ganhar um dinheiro legal, né? Porque só no ano passado, de mel, se produziu 30 milhões de litros de mel. As mesmas abelhas que produziram mel podem produzir Você o próprio. Viu? O pessoal do Sul... Produziu, não, se exportou 30 milhões de litros de mel. E as mesmas abelhas que produziram esse mel podem produzir o próprio. Saiu uma reportagem nacional, quando mais ou menos da metade, 1 mês, 2 meses da pandemia do Covid, do pessoal do Sul triplicando a produção lá na indústria de própolis, e estava faltando matéria-prima, os caras não estavam conseguindo atender a demanda. Olha vocês verem. Eles estavam ampliando a linha de produção para triplicar a produção. Impressionante, né? Professor, mais 2 perguntas aqui da minha parte. Fale mais, por favor, sobre abelhas nos centros urbanos e também educação ambiental. Gostaria que o senhor detalhasse esses temas também, que são relevantes, e algumas pessoas perguntando também sobre isso aqui nos nossos grupos de WhatsApp, professor. Bom, abelhas nos centros urbanos já estão aqui conosco, tá? Já estão aqui conosco. E essas abelhas, nos centros urbanos,
nós temos a atividade do robista. O que acontece em Palmas? Vou citar a realidade da cidade que vivemos hoje. Nós temos aqui em Palmas, nas praças, nas árvores, o pé de piqui é fantástico para isso. Inúmeras abelhas, elas já estão adaptadas ao meio urbano, às vezes em muros. E o que acontece no Tocantins, diferente de outras regiões, por exemplo, em Uberlândia eu não tinha isso, tá? Aqui na minha rua, em frente à minha casa, tem um terreno vago, com 3 pés de piquis, cada pé uma espécie, cada pé uma colônia. Na esquina mais, e eu vou fazer um inventário da minha quadra, porque com certeza tem muitos. Um amigo hoje relatou para mim numa praça, na 500 e pouco aqui, abelha. Então elas estão no nosso meio. A gente que não tem eu vejo a comunidade que não tem um filtro de ver essas abelhas no nosso meio. Criá-las é uma forma de preservá-las, desde que com cuidados, perfeito? Então a gente está propiciando a elas enxamear, ter um ambiente seguro para reproduzir. Então a abelha no centro urbano é uma realidade. Tem gente especulando que ela, fugindo dos malefícios do campo hoje, estão procurando centros urbanos para se albergar, tá? Por isso nós estamos tendo mais. Porém, abelhas como urussus são reféns de grandes troncos, de ambientes mais preservados. Essas têm sofrido um pouco mais do que outras, tá bem? E me repete a outra pergunta, por gentileza. A educação ambiental também relacionada a esse tema que o senhor atua. Sim. Em seus trabalhos aí de pesquisa e também como professor da UFT. Nós temos, inclusive, um projeto de extensão para trabalhar com crianças de 4 a 6 aninhos, é o Polinizando Saber. Ele iria para o 2º ano de execução, não fosse a pandemia da Covid, né? Em que a gente leva esse universo da abelha sem ferrão e o universo da polinização para as crianças. Eu acredito, Cristiano, no modelo da educação ambiental de crianças, porque elas não têm os preconceitos e os vícios que, infelizmente, os adultos têm. Então, a gente pode trabalhar as gerações futuras. Eu trabalho nessa aposta, tá bem? Mas o tema também soa bem interessante para jovens ali na adolescência, até uns 15 anos. Não é que depois perde o interesse, mas, como eu falei, agrega-se vários vícios, apesar que o nosso público não é dessa idade. Então, é aquilo que eu falei, acaba que se resume no conhecimento. Você tem que levar o conhecimento desse universo, da abelha sem ferrão e da polinização, e esse conhecimento é que vai trabalhar perfeitamente essa ideia da conservação. E a abelha, eu sou suspeita a falar, mas são realidades. A abelha é o modelo perfeito para se trabalhar educação ambiental. Por quê? Vida em sociedade, que é as abelhas que a gente trabalha, porque você tem abelhas solitárias, viu? Dá outro papo aqui. Abelhas solitárias, vivem sozinhas. Encontra o machinho igual passarinho. Encontra o machinho, vai pro ninho, ela põe o ovinho ali e vai embora. Então você tem a abelha solitária. A maioria delas são solitárias, diga-se de passagem. A minoria é que vive em sociedade. E o que é viver em sociedade? Se ajudando. Nasce, vai cuidar da cria, amadurece um pouquinho, vai cuidar da casa, da construção, e quando mais velhinha, mais próxima de morrer, sai para o campo, porque no campo ela pode morrer. E se ela morre mais velha, melhor do que ela morrer novinha. Então, a campeira é a abelha mais velha. Então, ela traz, as abelhas comunicam, vivem em cima de uma comunicação com a rainha, produzindo em sociedade. Então, você ensina para a criança, olha o modelo de educação ambiental, que ela cuida do ambiente e ajuda o ambiente a se preservar, que ela pega tudo natural e traz para a colmeia, e as irmãzinhas umas ajudam as outras a sobreviver. Juntas, elas são mais fortes. Então, o modelo é perfeito. Daniel? Entendi. Professor, para encerrar um pouco de um resumo do que o senhor falou em toda a entrevista, aqui, a nossa última pergunta, queria que o senhor finalizasse falando das potencialidades dos produtos que as abelhas podem dar e como fazer a exploração racional. Afinal, também estamos falando de seres vivos, né? Não dá para explorar de qualquer jeito. Sim. Então, o que acontece? Eu acho que, primeiro, a gente vai começar, Daniel, pela defesa que a gente sempre vai estar fazendo. Temos que conhecer, tá? Então, primeiro, nós temos que conhecer. No Tocantins, que eu acho que é o que interessa a esse papo nosso, nós não sabemos o que nós temos ainda. Uma vez que a gente puder conhecer, a gente pode começar a definir quais são as potencialidades, porque você tem abelhas que são possíveis de ser criadas racionalmente, exploradas, e tem abelhas que não são possíveis, ok? Umas mais fáceis, outras não. Se você vai criar racionalmente, você tem que ver o seguinte, você deve ter um interesse em um produto.
seja ele o mel, seja ele a própolis, seja ele o pólen. E eu posso te apontar espécies para cada produto. Uma é melhor nisso, outra é melhor naquilo, tá? E aí você, tendo essa criação racional, qual é o potencial? Por exemplo, eu tenho mel, fonte energética, superalimento. Varia de espécie para espécie. Então, cada espécie com a sua característica. O potencial culinário disso, gastronômico, é hoje sem medição. Você citou a questão da cerveja, né? Mas em pratos, a gastronomia, a alta gastronomia de São Paulo e do Rio já tem usado, ok? Então, você tem um potencial, por exemplo, gastronômico. Eu não vou falar, ainda tem o de saúde. O pólen, fonte proteica. Pólen é fonte proteica. E aí, o pólen da abelha sem ferrão é o que a gente chama pão de pólen. O pólen da Apis, eles coletam ele trazido do campo. O pólen lá na portinha da colmeia. O pólen das abelhas sem ferrão, ele é levado para dentro da colmeia, mastigado, trabalhado com enzimas e depositado em potes para sofrer maturação. E isso traz micro-organismos, isso traz benefícios medicinais e alimentares ainda não totalmente conhecidos. E você tem o própolis. Eu estou falando 3 principais. Você tem o própolis, resina, dependendo da árvore, princípios farmacológicos, antivirais, antimicrobianos, anticancerígenos, já descritos na literatura. Qual que você vai explorar? Todos têm seu preço, todos têm seu mercado. Você tem que conhecer, por isso que eu falo que é o conhecimento. Que a abelha que eu tenho, porque é a defesa que a gente tem que fazer, cria a abelha da tua região. Não invente outra situação que é pegar trabalho para si. E você faz um papel ecológico também, quando você começa a criar, mesmo que seja para produção, você está criando inúmeras abelhas, você está conservando, você está promovendo a polinização, então você está fazendo bem ao ambiente. Então, assim, conhecer as abelhas, trabalhar com o respeito delas e as espécies adequadas, você vai conseguir o feito maior, que é, além de preservar elas, preservar todo o ambiente. É um conceito. Eu vim para Tocantins e a minha situação aqui é um pouco diferente de Uberlândia. Eu não sei dizer para vocês tudo o que eu aprendi desde 2016 para cá. Plantas, abelhas, enfim, conhecimento nunca para. Tem aquela máxima, né? Sei que nada sei. Começaram aí com a apresentação minha que me deixou não envaidecido, mas envergonhado, porque eu estou muito aquém ainda de saber todo esse universo. Vocês imaginam, 300 espécies no Tocantins? Vocês estão malucos. Eu encontrei umas abelhinhas lá no Canguçu, até se me permite rapidinho só colocar, trabalhos que nós fizemos em 2 áreas aqui no Tocantins, lá na beira do Javaés, no nosso centro de pesquisa Canguçu, e aqui na Serra do Lajeado. Pessoal, só lá no Canguçu, mais de 60 espécies diferentes de abelhas até o momento. Nós temos abelhas lá que são das orquídeas solitárias que eu nunca tinha visto na vida. Nem sonhava que existia. Entendeu? Então, é um universo de conhecimento muito amplo que pode ser explorado comercialmente, viu, Daniel? Mas você tem que saber. Agora, é para brilhar os olhos mesmo, gente. É por isso que eu coloquei potencialidade. Tocantins não sabe o ouro que tem na mão. Professor, para encerrar aqui, Daniel, peço permissão para você, uma pergunta lá de Araguaína. A Cícera Maria, ela pergunta, no muro da minha casa tem algumas moradoras há mais de 15 anos. Como ela faz, hein, professor, para mudar para uma caixa? Primeiro, eu diria para ela, deixa lá. Para que ela quer mudar para uma caixa? Um sucesso de 15 anos. Concorda? É a minha opinião. Eu deixaria lá. Se ela for usar o muro, aí depende da espécie. E lá tem as pessoas também. Tem o professor Rômulo lá na universidade. Depois eu posso intermediar um contato com ela, né? Tem meliponicultores lá também. Tem pessoas muito boas para auxiliá-la, mas sozinha talvez seja difícil, mas com o auxílio de alguém ali, e eu vou falar para vocês, não existem pessoas mais bacanas do que os criadores de abelha, tá? Isso eu defendo. Não existe. Todo criador de abelha é gente boa. Então, procurar algum desse pessoal para avaliar a situação, mas se ela não precisa do muro, 15 anos de sucesso, pessoal. Eu cresci em Franca, eu sou de Franca, interior de São Paulo. Eu cresci em Franca, literalmente, eu estou com 48 anos, eu vivi lá 19 anos. Eu cresci em Franca vendo uma abelhinha que hoje eu a conheço, que é uma plebeia mirim, no muro da minha casa, desde que eu me entendo por gente. Essa abelhinha está lá até hoje, entenderam? Então, assim, é um segredo de sucesso. Ela vai enxamear, ela vai mandar as crias para outro ambiente, ela pode tentar pegar com isca. Agora, se ela muito quer, é uma perturbação que eu vejo desnecessária, mas se ela muito quer,
chame o meliponicultor, ela pode entrar em contato conosco, através de vocês aí, eu dou os contatos, tudo, a gente apresenta ela para as pessoas lá para fazer o trabalho direitinho e preservar a abelha, tá bom? Tá bom, muito obrigado, professor, pela entrevista, por participar aqui do Norte Agropecuário no rádio. Tenho certeza que todo mundo que assistiu gostou. Vai ficar ao vivo, vai ficar a transmissão completa no Facebook, para quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser rever, quem viu só pela metade, ou mesmo novas pessoas vão ver que não viram a parte ao vivo. A gente só quer agradecer ao senhor, professor Valdés, por conceder essa entrevista. Valeu mesmo, muito obrigado. Pessoal, eu aqui agradeço, sinceramente, e eu costumo sempre terminar com a frase, né? As abelhas agradecem a oportunidade que vocês nos deram aí de defendê-las e falar um pouquinho do nosso trabalho. Então, sou muito grato, uma honra pelo convite, estou sempre à disposição. Para falar com abelhas é conosco mesmo, apesar que sei que nada sei, né? Um grande abraço para vocês todos aí, muito obrigado. Professor, e nós estamos na UFT à disposição, tá bem? Então a gente pode deixar os contatos lá. E para não perder a onda da mídia, né? Segue a gente lá, porque a nossa ideia é só mesmo passar informação e ajudar, tá bom? As abelhas agradecem, quais são pessoal. Os perfis? Nós temos perfis aí nas redes sociais para que as pessoas possam seguir e aprender mais deles, professor. Arroba B2S, Bitec, de tecnologia, CH, arroba bitec.uft, ok? E o meu é Valdés Júnior, como vocês estão vendo aqui na grafia, arroba uft.edu.br, tá? E aí, mas lá no Facebook, colocando lá nas mensagens, fazendo chegar lá para a gente ajuda. Essa é a nossa função, como eu disse lá no começo, para honrar aí os meus verdadeiros patrões, né? Que é o povo. Perfeito, gente? Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço. Boa noite, professor. Abraço, gente. Cuidem-se, viu? Porque a situação ainda não passou. Cuidem-se. Grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado. Abraço. Daniel, um grande abraço e até domingo no Norte Agropecuário no rádio. Grande abraço, até domingo, Cristiano. Abração, boa noite. Finalizamos por aqui mais um Norte Agropecuário Entrevista com o professor Valdés Júnior, dando uma verdadeira aula aqui sobre potencialidades de abelhas, falando sobre Brasil, falando sobre Tocantins, enfim, uma verdadeira aula, uma verdadeira ensinamentos importantes aqui para todos nós. Muito boa noite e nós voltaremos na próxima semana com mais um Norte Agropecuário Entrevista. Até lá.